de primeira necessidade para as pessoas do mundo todo, coberto com manteiga e geleia ou mergulhado em molho. É uma iguaria deliciosa, a qual é difícil de resistir. E apostamos que você não resiste à oportunidade de descobrir o que acontece na produção do seu pão do dia a dia. Há 1.300 anos, na época do rei Tut, os egípcios já faziam 40 variedades de pão fermentado. A contribuição dos gregos a esta história foi o forno e 70 variedades de pães com sabores. Pães tão bons que os romanos levaram os padeiros gregos para Roma e seus fornos para a Gália. Foi assim que, na Idade Média, o pão virou o alimento principal da Europa Ocidental. O pão multigrãos é feito com vários ingredientes como linhaça, trigo, soja e milho. Esta grelha protetora evita que matéria estranha caia acidentalmente na mistura da receita. Uma receita pede uns 600 quilos de farinha. Os ingredientes moídos no moinho são guardados nestes 36 recipientes enormes. Nós começamos misturando os ingredientes. Estas cubas de mistura são usadas para que o fermento haja, um passo que leva 3 horas. O fermento faz a massa aumentar consideravelmente. Este misturador imenso bate a massa por cerca de 8 minutos. Quando está totalmente homogêneo, o conteúdo é esvaziado em uma cuba grande. A massa pesa 1.000 quilos, 1 tonelada. A massa é posta em um escorregador situado acima do divisor de massa. No fundo da máquina, um buraco pequeno permite que a massa passe. 2 braços operados mecanicamente cortam pedaços de massa em comprimentos iguais. São feitos 192 destes por minuto. Depois, a massa cai em uma esteira. Aqui, as peças de massa são modeladas em bolas que podem ser mais facilmente trabalhadas. As bolas de massa são enfarinhadas para evitar que grudem durante o transporte e quando são modeladas. Aqui as bolas de massa deixam o divisor e vão para o modelador. Durante o transporte, a massa pode descansar, permitindo que o fermento atue. A massa é então dobrada e enrolada. A máquina produz 3 por segundo, em um total de 11.500 por hora. A massa é enrolada no tamanho exato e cai em formas assadeiras. Aqui vemos a fabricação de pão de cachorro-quente. Estas bolinhas de massa têm que ser moldadas no comprimento e fermentadas antes de enformadas. Aqui os pães de cachorro-quente estão sendo enformados pela máquina. As peças de massa não devem se tocar, por isso, são espaçadas por um pequeno braço mecânico. Agora voltamos à produção do pão multigrãos. Achatadas no fundo das formas, as peças de massa vão para o forno, onde crescem por 1 hora a 42 graus centígrados e a 70% de umidade. Depois, são assados por 20 minutos a 255 graus. Quando finalmente assados, os pães ficam com uma bela cor dourada. Um sistema de vácuo retira os pães das formas. Depois, eles são colocados em uma esteira para esfriar. O sistema de orientação leva os pães para várias seções da padaria.
Quando esfriados, os pães vão para o fatiador, que fatia 65 pães por minuto. Eles são fatiados por lâminas de serra de aço com 2 metros de largura e 40 centímetros de comprimento. Estas lâminas são trocadas a cada 2 semanas. Os pães fatiados são automaticamente embalados, 65 por minuto. Agora estão prontos para ser transportados. Umas 5 horas e meia se passaram entre a preparação da farinha seca e a embalagem do pão assado. Versão brasileira Audiocorp.